Informação semanal com Fátima Moreira. Olá, boa noite. Este é o Informação Semanal deste sábado, 21 de novembro. A Assembleia da República aprovou na manhã desta sexta-feira a renovação do estado de emergência por mais 15 dias. A Assembleia da República aprovou esta manhã a renovação do estado de emergência por mais 15 dias, com os votos favoráveis do PS e do PST. O documento contou com as abstenções do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e do PAN, e os votos contra do PCP, os Verdes, a Iniciativa Liberal Joacim Catar e do Chega. Refira-se que esta quinta-feira, depois de ter ouvido o Primeiro-Ministro, o Presidente da República enviou para a Assembleia da República o projeto de diploma renovando o estado de emergência por 15 dias, de 24 de novembro a 8 de dezembro. O decreto presidencial prevê que os conselhos possam ser calibrados em função do grau de risco de cada município, podendo para este efeito os mesmos ser agrupados de acordo com os dados e avaliação das autoridades competentes. Os presidentes de Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras manifestaram em carta enviada ao Primeiro-Ministro estarem contra mais medidas restritivas para estes três concelhos, em prol da sua população. Os presidentes das autarquias de Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras, Humberto Brito, Pedro Machado e Nuno Fonseca, respectivamente, manifestaram em carta enviada ao Primeiro-Ministro estarem contra a implementação de mais medidas restritivas nos três municípios em defesa das suas populações. Os autarcas, as instituições, as empresas e as comunidades destes municípios e as próprias famílias têm acatado e implementado no terreno todas as decisões e orientações emanadas pelo Poder Central e seus organismos relativamente à situação pandémica em que vivemos. Lê-se no comunicado que nos foi remetido que esclarece que as três autarquias implementaram inclusive um conjunto de medidas complementares tendentes ao controle e combate da propagação desta doença, bem como para a mitigação das suas consequências ao nível económico e social. Esta semana, no Diário das 12, Mariana Nogueira relembrou os cuidados a ter para a prevenção da Covid-19. Em apenas uma semana, mais 407 internamentos e mais 37 pessoas em unidades de cuidados intensivos. O país está agora numa fase crítica da pandemia Covid-19 e o 91 Canal apela a que sejam cumpridas estas 5 regras básicas para que possamos, todos juntos, travar a pandemia Covid-19. Caso contrário, os hospitais não terão capacidade para nos ajudar a todos. Manter a distância física de 2 metros, utilizar máscara, respeitar a etiqueta respiratória e ainda lavar frequentemente as mãos. E, se possível, utilizar a app Stay Away Covid, porque já sabe, cuidar de si é cuidar de todos. Lembre-se sempre destas regras simples. Marta Temido, Ministra da Saúde, alertou esta semana que o Covid-19 não atinge só idosos. A Ministra da Saúde, Marta Temido, relembrou esta quarta-feira, na habitual conferência de imprensa de atualização de dados da pandemia em Portugal, que o novo coronavírus não atinge apenas pessoas de idade avançada, mas também faixas etárias mais jovens. A ministra responsável pela pasta de saúde realçou que 33% de indivíduos internados têm idades entre os 40 e os 69 anos e 4% têm menos de 40 anos. Marta Temido esclareceu que, dos casos registados nas últimas 24 horas, os 5.891 casos, mais de 1.000, correspondiam a pessoas com idades entre os 40 e os 49 anos e 425 pessoas com mais de 80 anos. O hospital disponibilizado pela Câmara Municipal de Paços de Ferreira é ativado já na próxima segunda-feira.
O Hospital de Campanha, no antigo edifício da Santa Casa da Misericórdia, disponibilizado pela Câmara de Passos de Ferreira, é ativado na próxima segunda-feira. Segundo a autarquia passense, esta terça-feira foi formalizada a ativação por parte da Comissão Distrital de Proteção Civil e posteriormente validada pelo Secretário de Estado, Eduardo Pinheiro. Neste espaço, a partir de segunda-feira, dia 23 de novembro, passará a funcionar o Centro Distrital de Retaguarda, destinado a pessoas infectadas com SARS-CoV-2, tendo sido já solicitados, de acordo com o despacho do Governo, os respectivos recursos humanos na área de pessoal técnico e de enfermagem, através da Administração Regional de Saúde, bem como de auxiliares de ação direta e auxiliares de serviços gerais, refere o município em comunicado. De acordo com a Câmara Municipal, além do trabalho prévio já realizado no interior do edifício, dotando-o de todas as condições para o seu funcionamento, a autarquia garantirá também todo o apoio logístico necessário, quer nesta fase de arranque, quer durante toda a operação. Esta semana, o Centro Hospitalar do Tâmega Sousa assinalou o Dia da Prematuridade. Muitos nomes: Pedro, Beatriz, Gonçalo, Inês, Martim, Valentina. Uma realidade comum: a prematuridade. Uma só palavra: heróis. Ninguém prepara um pai ou uma mãe para serem pais antes do tempo. Chegam antes da hora. E a diferença do bebê idealizado para o bebê prematuro real é muito grande. Os pais nem sempre têm hipótese de os abraçar ou tocar antes de serem transferidos para a nossa unidade. Ao longo dos dias, muitos e intensos, uns difíceis, outros desesperados, outros de pura alegria, é tempo de aprender que também aqui os pequenos grandes milagres acontecem. A experiência da prematuridade é das mais assustadoras, mas também das mais desafiantes, pela qual os pais podem passar, independentemente de tudo correr bem ou menos bem. Vidas em suspenso e um turbilhão de emoções e sensações, como verbalizam tantas vezes: medo, tristeza, frustração, desespero, impotência, esperança e fé. São alguns dos sentimentos experimentados pelos pais perante a delicadeza e a vulnerabilidade dos seus filhos. Como numa montanha russa. Num momento, parecem estar bem, no outro, lutam para sobreviver e cumprir a jornada que é acabar de crescer fora da barriga da mamã. Assinalou-se esta terça-feira o Dia Nacional do Não Fumador, um dia a festejar. Assinala-se esta terça-feira o Dia Nacional do Não Fumador, cuja data tem como propósitos sensibilizar e alertar para os fatores de risco associados ao consumo de tabaco. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, as mulheres constituem a maioria da população que nunca fumou, mas são os homens quem mais deixa de fumar. De acordo com os dados do INE, que constam de uma publicação que se encontra disponível na página do Facebook deste organismo, em 2019 mais de 60% da população com 15 ou mais anos nunca tinha fumado, 5,4 milhões, e mais de 20% eram ex-fumadores, 1,9 milhões. Ainda de acordo com o INE, a maioria da população que nunca tinha fumado era mulher e a maioria dos ex-fumadores eram homens, sendo que no país 487 mil habitantes tinham bronquite crónica, doença pulmonar obstrutiva crónica ou enfisema. Destes, 10,0% eram fumadores e 27,1% ex-fumadores. Já a Direção-Geral de Saúde recorda que o Dia Nacional do Não Fumador foi criado por uma resolução do Conselho de Ministros que instituiu esta comemoração anual, sendo que é efeméride de fomentar a saúde e relevar o esforço de muitos portugueses que deixaram de fumar. Compre, raspe e ganhe é a mais recente iniciativa de apoio ao comércio local da Associação Empresarial e da Câmara Municipal de Passos de Ferreira. Foi anunciada em conferência de imprensa esta semana. Entendemos que este é um momento também de virar de página,
e sem prejuízo dos cuidados todos que nós temos de continuar a ter. É fundamental para o nosso concelho, como para o país é exatamente igual, que possamos impedir que a economia colapse. Estas iniciativas também vêm aqui estimular o comércio local e os próprios comerciantes também, porque aqui temos todos que fazer um trabalho de cooperação e a cooperação passa por nós também fazermos algo e estamos disponíveis para isso, e com esta iniciativa isso está refletido. Há um trabalho conjunto da Associação com a Câmara, que é um esforço adicional, mas que temos que o fazer em prol dos nossos comerciantes e da nossa restauração também. Já em Paredes, a construção do novo Centro de Congressos e Auditório foi aprovada por unanimidade. A Câmara de Paredes aprovou por unanimidade o lançamento do concurso público internacional para a reabilitação das antigas instalações da adega cooperativa de Paredes. Segundo a autarquia, aquele espaço será transformado no novo auditório municipal e centro de congressos de Paredes, num investimento de cerca de 6,4 milhões de euros, cujas as obras serão financiadas em cerca de 3 milhões de euros, sendo que o projeto está previsto executar em 2 anos. A reunião extraordinária da Câmara Municipal decorreu esta sexta-feira de manhã por videoconferência. José Manuel Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Valongo, foi eleito conselheiro da maior organização mundial para a representação do poder local. O presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, foi eleito conselheiro político do Comitê Opportunities for All Culture and City Diplomacy, Keys to Sustainable Development and Peace, da United Cities and Local Government, a maior organização mundial de representação do poder local, que integra atualmente 78 municípios de todo o mundo. Citado em comunicado, o autarca valonguense, que foi também um dos oradores convidados no encontro mundial virtual da UCLG, destacou que a esperança é a vacina mais forte contra o medo. Deverão ser reforçadas as ferramentas inerentes ao processo democrático para que todos possam participar e ninguém fique para trás no processo de transição para uma era pós-Covid mais justa, equitativa, resiliente e sustentável. E ainda em Valongo, o Manifestum Arte de Dizer iniciou este fim de semana. Arranca esta sexta-feira e decorre até domingo o Manifestum Arte de Dizer, programa cultural com propostas artísticas e culturais diversificadas que, apesar da crise sanitária, continua a isolar a região e o país, resiste ao vírus. Segundo a Câmara de Valongo, a edição deste ano integra conteúdos audiovisuais, conversas, laboratórios, concertos, intervenções poéticas interativas nos formatos online nas redes sociais do município. No âmbito do programa está previsto um único espetáculo, ao vivo, Tilhaços no Fórum Cultural Vales Longos, cumprindo as normas do estado de emergência em vigor. Esta semana, no Novo Notícias, recebemos Marco Santos, vice-presidente da Conselhia do Chega, da Maia. O que acontece dos nossos opositores, né, das pessoas que estão agora no governo, né, que governam Portugal, é que eles tentam nos acusar, né, de xenófobo, de racista, de extremista, mas já vimos isso em outros países como os Estados Unidos, como da onde eu venho também, do Brasil, também o Bolsonaro também passou por isso. Geralmente os partidos de direita passam por esse processo. Nós temos aqui alguns anos atrás também o PSD, também o PPD, né, quando foi criado, o CDS também passaram por isso. E o que eu costumo dizer, sendo um pouquinho mais assim, mais ferrenho, é que eles tentam nos acusar disso porque eles não podem nos acusar de pedófilos e nem de corruptos. Recebemos também José Lourenço, presidente da Distrital do Chega Porto, no Especial Informação. Nos Açores o que se passou foi a crónica de uma morte anunciada e aqui era a crónica de uma vitória anunciada. Nós tínhamos a certeza que íamos eleger. Por isso é que fomos para os Açores em força. Tive o prazer de acompanhar o André todos os dias da campanha, de manhã à noite. Fizemos as ilhas quase todas.
dentro do arquipélago dos Açores. Fizemos muitos quilómetros a pé, de carro, de noite. Dormimos muito pouco, mas valeu a pena porque sentimos um feedback incrível das pessoas na rua. Agora sentimos uma coisa que a mim me preocupou, o sentimento de medo ainda das pessoas. Eu cheguei a ver em determinadas ilhas, nomeadamente na ilha de São Jorge, onde as pessoas estavam a controlar quem é que entrava para um jantar do Chega ou não. Estavam membros do PS, de uma forma pidesca, completamente absolutista, onde aquilo nos Açores realmente já não era uma república. Estamos ali numa monarquia sucessória, perigosa, doentia, onde o medo invade as pessoas. Várias pessoas na rua pediam, quero tirar uma fotografia, mas não posso publicar. O Informação Semanal vai agora para uma curta pausa de 30 segundos. Voltamos já e fique desse lado. Seja bem-vindo à segunda parte deste Informação Semanal, neste sábado 21 de novembro, dia em que ocorreu a inauguração dos balneários na cidade desportiva de Paredes. A partir do momento em que nós tomamos posse, esta era uma das obras que nós tínhamos identificadas como prioritárias. Havia necessidade de deixar que a formação e mesmo o clube principal deixassem de se equipar, quer para os jogos da formação, em contentores, porque quer os jovens eram nos contentores ali em cima e os séniores eram nos contentores ali em baixo. Portanto, não fazia sentido nenhum isso e, portanto, houve que pegar neste projeto e prepará-lo para avançar o mais rapidamente possível e, portanto, hoje é uma realidade e calhou bem com o facto de coincidir com a vinda do Benfica cá para a eliminatória da Taça de Portugal de hoje. E já que os balneários iam ser estreados hoje, então procedermos à inauguração hoje. União Sport Clube de Paredes, equipa que milita no Campeonato de Portugal da Série C, recebe hoje o Sport Lisboa e Benfica para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. O jogo decorre às 21h15. O União Sport Clube de Paredes, equipa que milita no Campeonato de Portugal Série C, recebe no dia 21 de novembro, este sábado, o Sport Lisboa e Benfica em jogo a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Refira-se que esta é a segunda vez que a formação paredense, orientada por Eurico Couto, defronta o Benfica. A primeira vez aconteceu em 1984-1985, tendo as Águias ganho por 3-0 em partida também a contar para a Taça de Portugal. O jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal entre Paredes e Benfica é este sábado às 21h15. Pedro Moreira recebeu hoje no Desporto Total Eurico Couto, treinador do União Sport Clube de Paredes, que para além de falar da sua carreira, deixou também uma mensagem a todos os unionistas sobre o jogo importante que União de Paredes tem hoje. Assim, se falarmos do futebol, não sei sinceramente o que vai acontecer pós-pandemia, não é? Por isso eu vou falar antes da pandemia. Antes da pandemia, eu acho que na nossa região está num bom caminho, está extremamente desenvolvido, pode naturalmente melhorar, mas nós olhamos para o Penafiel, olhamos para Passos, para Frimundo, Paredes, Lousada, mesmo a nível de infraestruturas, e temos outros, temos agora o Gendra, temos o Rebordosa. Acho que todos os clubes desta região, desta grande região, estão em crescimento, estão em evolução e estão a ter condições muito boas para o desenvolvimento do futebol e para a sua prática ser ainda melhor do que era em anos anteriores e para termos ainda mais talento, porque eu acho que nesta região tem sempre imenso talento. Passamos agora para a reta final desta Informação Semanal deste sábado 21 de novembro e já tenho na minha companhia do outro lado do ecrã Diogo Meireles. Boa noite, Diogo. Olá, boa noite, Fátima.
Diogo, trazes-nos 3 temas e tal como na última vez que cá estiveste, uns mais nacionais, outros mais regionais. O primeiro que nos traz é sobre o mercado municipal de Santo Tirso, à qual referes aqui uma revitalização, não é assim? Exatamente. No momento em que nós atravessamos, com dificuldades ao nível da gestão sanitária e também da gestão da economia, não podemos deixar de olhar nem para um setor nem para o outro. Obviamente que a saúde está em primeiro lugar, mas a parte económica, o apoio à economia nacional e, neste caso, o apoio ao comércio local é fundamental. E eu trouxe este exemplo de uma medida que a Juventude Popular apresentou em Santo Tirso, em que pode ser aproveitada, pode ser replicada noutros concelhos em que este problema também exista, que é nada mais nada menos do que revitalizar, aproveitar o mercado municipal, neste caso o mercado municipal de Santo Tirso, que é muito próximo do centro da cidade e neste momento encontra-se com os seus espaços e com as suas lojas devolutas. No momento em que a economia local, o comércio local está também ele em crise, esta seria uma medida muito importante para apoiar os lojistas, os pequenos comerciantes naquele concelho. Diogo, este mercado foi remodelado em 2016, ou seja, há 4 anos atrás. Por que é que isto está a acontecer num curto espaço de tempo? A única explicação, o espaço neste momento, embora esteja devoluto, mas tem condições para que haja lá atividade. Portanto, não há mesmo explicação nenhuma para que ele não esteja a ser aproveitado em benefício de quem quiser lá estabelecer o seu negócio. É algo que é incompreensível, como tu disseste bem, o mercado foi em 2016 renovado, sofreu algumas obras e foi um desperdício, está a ser um desperdício não estar a aproveitar o dinheiro que lá foi investido nessa ocasião. E este seria o momento ideal para disponibilizar a preços acessíveis, preços simbólicos, e era uma das medidas possíveis que a Câmara Municipal de Santo Tirso poderia tomar. Ainda para mais, este mercado tem características, é um espaço semicoberto, a questão das limitações de espaços fechados ali não se colocariam, e era uma medida de cariz que poderia ser tomada em benefício não só dos comerciantes, mas também de quem quisesse lá fazer as suas compras. Temos assistido a muitos municípios promoverem apoios e iniciativas relativamente ao seu comércio local. Tem ajudado o comércio local dos próprios concelhos. Disseste que esta também era uma sugestão da Juventude Popular. Para além desta, podes nos dizer mais algumas, se é que tem? Sim, eu posso referir uma medida que foi tomada pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, uma medida muito interessante, que tem a ver com a disponibilização de vouchers para aos colaboradores da Câmara para gastarem em comércio local, certo? Exatamente, portanto, naquele caso, o dinheiro que não foi investido para a iluminação de Natal está a ser canalizado para esses vouchers. Portanto, se não se gasta, se não se tem custos em gastos supérfluos, acaba por se oferecer esse dinheiro para algo que neste momento está a precisar. Um setor que está a precisar bastante, e essa medida é mais um exemplo que a Câmara de Gaia adotou e também outros municípios poderão aproveitar. Muito bem, passemos agora para o segundo tema que nos trazes hoje, à qual dizes que a Assembleia da República votou a cobertura do estado de emergência sem saber o quadro de medidas. Isto são palavras tuas. Certo. O próprio grupo parlamentar do CDS evidenciou esta questão, daí também o grupo parlamentar do CDS ter-se abstido nesta votação para avançar, para aprovar o 4º decreto de estado de emergência, porque
é apenas dar cobertura a este decreto, mas sem saber quais é que são as medidas, antes de mais, porque as medidas só vamos saber hoje. Portanto, só hoje, às 18 horas, é que o Sr. Primeiro-Ministro vai anunciar Falar quais é que ao são as país. medidas Exato. que advêm deste estado de emergência. Não faz sentido nenhum. Portanto, como é que os deputados que nós elegemos, que nos representam, podem votar com discernimento, com conhecimento daquilo que estão a aprovar ou não, sem saber de que é que se trata no fundo? Porque depois há impactos que advêm dessa medida que podem ser muito negativos e cada grupo parlamentar pode achar que não se deve adotar esse caminho. Acho que é uma jogada muito traiçoeira por parte do Governo, porque isto não tem a ver se faz sentido ou não o estado de emergência vigorar. O que é necessário é saber se vão ser hoje anunciadas, se prejudicam ou não a vida dos portugueses. E se vão realmente ataxar a curva, que é o que todos nós pretendemos. Achas que estas medidas têm sido as mais essenciais para o fazer? Não, eu creio que não. Há muitas medidas que têm vindo a ser tomadas. Por um lado, são medidas avulsas, são medidas momentâneas. Até vou dar um exemplo muito claro. Como é que nós podemos conceber que no fim de semana de 1 de novembro houvesse várias restrições e várias limitações? No fim de semana seguinte, no fim de semana de 8 de novembro, já não havia tantas restrições. Depois, no último fim de semana, de 14 e 15 de novembro, mais uma vez avançaram com restrições. Como é que nós conseguimos explicar que num fim de semana temos limites, no outro já não temos? É assim que se faz uma boa gestão da pandemia? Eu creio que não. Porque o vírus não adormece em determinados fins de semana. Não será para tentar equilibrar na balança a parte da saúde com a parte da economia, fazer um fim de semana sim, um fim de semana não? Essa questão que tu levantas é a grande questão. Porque, na minha opinião, o que nós devemos olhar para uma gestão integral daquilo que é aquilo que nós temos de fazer perante esta pandemia. Agora, não podemos fazer uma gestão ao dia. Num dia é uma coisa, no outro dia já não é. É necessário, sim, haver uma estratégia global, uma estratégia de médio e longo prazo, que é para nós sabermos que medidas é que nós temos de enfrentar e também para podermos gerir a nossa vida. Porque eu acho que se nós tentarmos gerir esta crise ao pormenor, ao detalhe, ao conselho, portanto, num conselho há uma medida e depois, no fim de semana seguinte, já pode sair dos critérios de estado de emergência e tem medidas completamente diferentes em relação a outros conselhos. De 15 dias já entra outra vez nessa lista, depois sai. Não creio que esta crise se possa fazer através de uma gestão quinzenal. Tem de haver um planeamento a um prazo muito estendido ao longo do tempo, porque senão os bons efeitos que nós podemos ter de determinadas medidas, depois, passado algumas semanas, já ficam comprometidas. E essa é que é a grande questão de fundo. Tudo isto também é um pouco para tentarmos achatar a curva antes da altura do Natal. Como é que achas que estará a situação por essa altura, com estas medidas? O Governo mostrou-se muito preocupado com a questão do Natal, até dizendo que temos de tomar medidas muito antes do Natal, que é para nós, quando chegarmos a dia 24 e dia 25, podemos estar mais à vontade. Mas não pode ser assim, porque esta gestão faz tendo em conta o Natal, o Ano Novo, o Carnaval do próximo ano, o verão do próximo ano, como dias em que o vírus não adormece, nesses dias, por simplesmente. É necessário nós olharmos, quer seja para o dia 1 de dezembro, para o dia 8 de dezembro, da mesma forma como olhamos para o Natal. Se porventura no Natal não houver condições para estarmos com as nossas famílias e termos reuniões como é normal nessa altura do ano,
Não as devemos ter. Agora, se estas medidas... Mas a grande questão é que as medidas que foram tomadas até agora não me levam a crer que, nessa altura, estejamos em condições de estar com toda a família e de passarmos o Natal como estamos habituados, porque, sinceramente, eu acho que não. E o Governo dar essa falsa expectativa aos portugueses, essas expectativas vão ser defraudadas nessa altura e vai ser um presente envenenado. É um presente envenenado que o Governo está a dar desnecessariamente. Era preferível, com sinceridade, admitir que, sim, este Natal vai ser diferente, sim, esta passagem de ano vai ser diferente, para benefício do ano novo, em 2021, que esperemos poder viver de uma forma mais normal. Com isto, Diogo, já estávamos a abordar o último tema que nos trazias cá hoje, que era uma reflexão sobre a gestão da pandemia neste momento em Portugal. Tens mais alguma coisa a acrescentar sobre este tema? Quais são as medidas que tu achas que deviam ser implementadas? Qual será a solução? Exatamente. Obviamente que eu fui muito crítico relativamente à gestão do Governo perante esta pandemia e é necessário apresentar soluções e não só alternativas. criticar. E nesse sentido, uma das medidas que eu defendia era acabar com a restrição ao fim de semana. Por vários motivos, mas eu destacaria 2. Passamos 5 dias da semana a poder circular de uma forma mais livre. E 2 dias por semana, não. Creio que não é com 2 dias que vai fazer grande diferença. E depois, no fim de semana, podemos sair entre as 5 e as 13 da tarde. São 8 horas do dia em que nós concentramos a nossa atividade durante o fim de semana. Portanto, temos 48 horas, sendo que apenas 16 em que alguma parte dessas horas vamos estar... são passadas a dormir. Vamos estar necessariamente a descansar, e ainda bem, também merecemos esse descanso. Portanto, é uma medida que não faz sentido. Seria importante acabar com esta restrição, para as pessoas poderem circular mais à vontade. Agora, há outra questão, que é o seguinte: a questão da sensibilização é muito importante, porque para nós podermos viver mais à vontade durante o fim de semana, também é necessário que os cidadãos cumpram com aquilo que são as regras sanitárias em vigor. Mas, Diogo, chegamos a este ponto deste tipo de medidas porque se calhar essa parte da sensibilização não funcionou como pretendíamos. Completamente. Ou seja, se as pessoas tivessem correspondido de forma civilizada e correta a todos os conselhos, se calhar não teríamos medidas tão restritivas neste momento. Isso é uma verdade absoluta, porque também temos de reconhecer que quando nós podíamos sair à rua havia muitas contraordenações e isso também não beneficia, e eu também acho que é por isso que o Governo acabou por aumentar, por limitar as nossas ações. Agora, deviam ter pensado nisso antes e apostar fortemente. Na minha opinião, a principal forma de fazer política é através da sensibilização, não através da proibição. E aqui, mais uma vez, tenho de apontar o dedo ao Governo. A parte da sensibilização não foi bem feita e a sensibilização, por outro lado, é dos métodos mais eficazes. A população, sabendo bem o que tem a fazer, a sensibilização ser bem comunicada, é meio caminho andado para o sucesso. E depois há outra questão, que é o controlo e a fiscalização. Porque se também os cidadãos, os comerciantes, os empresários, não acharem que podem fugir à lei, podem contornar a lei sem consequências, o que é que vai acontecer? Vão agir como agiram sempre. E é importante haver não só um controlo nas ruas, um controlo por parte de fiscais para garantir dos polícias municipais, as autoridades de segurança, para garantir que não há incumprimentos, não há esplanadas com pessoas a mais, não há espaços comerciais com pessoas a mais, não há ajuntamentos que são proibidos e que devemos preservar que não haja ajuntamentos, e quem incumprir, que saiba
que vai ter que pagar uma multa, e é uma multa pesada. Só assim é que também conseguimos fazer com que os cidadãos respeitem as regras que sabemos que são essenciais e que fazem com que a propagação do vírus não atinja números tão elevados como são aqueles que nós assistimos diariamente nos últimos dias. Muito bem, Diogo. E teremos nós, forças de segurança, recursos humanos suficientes para estar, não digo em todo lado, mas no máximo de locais possíveis para o fazer? Ou haveria também aqui uma alternativa de trabalhar com outras forças do país, inclusive forças militares, em prol disso? Exatamente, devíamos aproveitar as forças militares, não para o uso da força, isso nem sequer está em questão, e não mas porque eles não podem autuar, não é? Mas uma forma de sensibilizar também a população? De presença, uma forma de garantir presença na rua das autoridades, aquela questão de sabermos que alguém nos está a observar para o nosso bem, que nos vai chamar a atenção para o nosso bem, para nos sensibilizar, para nos recordar daquilo que deve ser feito. O efetivo através das forças dos militares seria uma das soluções. Agora, também devemos aproveitar os recursos humanos que temos neste momento, porque bastava apenas aumentar a circulação, seja através de viaturas, carro, moto, mesmo circularem a pé ou mesmo circularem de bicicleta, como vemos muitas das vezes polícias a circular de bicicleta. Há soluções para percorrerem as cidades, percorrerem vários pontos do nosso país e os vários concelhos com essa presença na rua. E as pessoas aí, sabemos como é que as pessoas funcionam. Ao sentirem-se observadas pelas autoridades, vão redobrar o esforço para estarem a agir como deve ser. E isso é fundamental. Muito bem, Diogo, muito obrigada pela tua presença aqui em mais uma Informação Semanal e desejo-te um bom fim de semana em casa. Obrigado, bom fim de semana. Estarei em casa, sim senhora. E quanto a si, desejo-lhe o mesmo que desejei ao Diogo e aproveito para lhe dizer que pode acompanhar tudo o que acontece na região em novocanal.pt. Fique desse lado e tenha um bom fim de semana. Informação semanal com Fátima Moreira. Novo Canal. Sempre Novum, sempre seu.